de mais um lockdown, no mínimo em 2 finais de semana, doutor Mafra. Qual é a opinião do senhor a respeito disso? Perfeitamente, doutor Nelson. Eu ontem tive uma reunião com o prefeito, Chico Brasileiro, e o procurador-geral do município, doutor Osni Machado, ocasião em que o prefeito me comunicou que então decretaria lockdown na cidade de Foz do Iguaçu pelos próximos 2 finais de semana, iniciando no sábado às 17 horas, finalizando às 5 horas do domingo. Tenho sido procurado aí nos últimos dias pelo segmento da gastronomia, que se sente severamente prejudicado por essa sequência de lockdowns que temos vivenciado nos últimos tempos aqui em Foz. Eu começo dizendo, doutor Nelson, que não sou contrário a nenhuma medida restritiva, até porque, em alguns casos, em alguns momentos, elas se fazem necessárias. Entretanto, nós precisamos que essa questão seja tratada com mais clareza pelos gestores públicos. De acordo com aquilo que eu estudei em direito administrativo, na época que eu cursei a minha faculdade, os atos administrativos, ordinários e, sobretudo, os extraordinários, devem ser tomados, pautados em critérios objetivos e, evidentemente, técnicos. E o que eu não tenho sentido nessas últimas decisões é justamente esse embasamento técnico, né? O que me leva a crer ou a deduzir que podem até estar sendo adotados com base em achismo, o que é de todo impróprio. Eu senti assim, pude constatar por dados objetivos que me foram apresentados aí pelo setor econômico da gastronomia, que o impacto financeiro, né, econômico para essa atividade é desastroso. Porque... Eu realmente estou preocupado porque falaram abertamente em demissões em massa, o que implicará aí num agravamento dessa crise social que já está bastante aguçada. Mas, doutor Mafra, desculpa interromper, que eu quero ainda que o senhor diga, clareie um pouquinho melhor esse início de conversa conosco. Quando o senhor fala e tal daquilo que tem que ser como critérios objetivos, baseado em dados técnicos e tal, é claro que o senhor... o que foi nessa linha, o que lhe apresentaram para dizer, porque o senhor diz o seguinte, fizeram por achismo. O que vale dizer, então o cidadão que tem um bar, que tem um restaurante, que trabalha no setor da gastronomia, né, de segunda a sexta-feira, ou de segunda até as 5 horas da tarde, ele é um cidadão de bem. Aí ele passa a ser um cidadão de mal em sua atividade a partir das 5 da tarde do sábado, é mais ou menos isso? Veja só, doutor Nelson, na sexta da semana passada, sexta-feira, o prefeito me procurou, juntamente com o doutor Osni, e me disse com todas as letras, o nosso maior problema hoje se chama Paraguai, que está nos exportando doentes, enfim, tanto em procura espontânea, quanto inclusive via central de leitos. Eu disse, tá bom, que providências o município vem tomando em relação a isso? Eu pesquisei ontem, junto a pessoas da Guarda Municipal, me informaram, olha, o que existe hoje é um arremedo de controle na marginal da BR-77, da 277, que só para quem quer, entendeu? Nós sabemos da postura do governo federal contrária ao fechamento da ponte. Eu já participei de uma reunião longa com a minha colega do Ministério Público Federal, a doutora Indira, e o doutor Roberto Gazzoli, que é o delegado-chefe da PF aqui em Foz. E o doutor Roberto diz, olha, não existe nenhuma possibilidade legal de se praticar aquilo que, até deram início, né, a Guarda Municipal escoltava os veículos ocupados tripulados por pessoas que não tinham PCR negativo até a ponte.
Na verdade, o que estava fazendo é uma expulsão branca do território nacional. Foi muito bem. Então, se não é possível, e enquanto não for possível esse controle na zona primária, na ponte, o município vai ter que dar conta desse controle nos acessos secundários. Ponto. O prefeito fala, vai ser um 14. Bom, eu penso assim, tem que seja um 20. Né? Nós precisamos, então, lançar mão de outros expedientes menos onerosos para a população antes de simplesmente decretar um lockdown, doutor Nelson. É como eu penso, eu posso estar enganado. Mas uma medida excepcional, ela só pode ser adotada em último caso, quando não há outra saída, outra solução. Nós vínhamos num processo de flexibilização crescente da atividade econômica. E aí agora nós somos surpreendidos com mais um lockdown. Eu quero saber, doutor Nelson, e estou sendo provocado por uma classe econômica nesse sentido. Eu quero saber quais são os fundamentos, quais são as razões que estão levando o gestor a decretar esse novo lockdown. Doutor Mafra, o Nélio quer perguntar para o senhor, mas eu também quero fazer uma pergunta agora. E o promotor, qual é o promotor de justiça? O doutor Mafra, o senhor colocou uma opinião pessoal a respeito do assunto, mas objetivamente, o promotor, doutor Mafra, promotor de justiça, pode, deve, fará, tomará alguma medida contra esse decreto? Doutor Nelson, veja só, esse é um ato de gestão, né? Gestão política do gestor estadual, do gestor municipal, seja lá de onde provier. O que eu quero é saber quais são as razões. Eu não sei se eu vou tomar alguma medida, eu não sei o que vem aí em termos de representação por parte da classe aí da gastronomia, mas o que eu quero dizer é o seguinte: como parte da população, eu sou, além de ser promotor, eu sou um cidadão, eu e o povo de Foz do Iguaçu queremos saber quais as razões. Isso, gestor algum pode nos negar. Eu suscitarei, provocarei o prefeito para que ele me apresente as razões objetivas, os fundamentos técnicos. Por exemplo, doutor Nelson, em que medida a gastronomia tem impactado o coeficiente de incidência da Covid no município? Por que a gastronomia não? E as filas gigantescas, sem nenhum controle na frente das agências da Caixa Econômica Federal? Sim. Eu acabei de passar em frente, eu sou vizinho praticamente de uma agência da Caixa Econômica aqui na rua Marechal Floriano. É impossível que a fiscalização ainda não tenha se atentado para isso. De quem é a responsabilidade? Qual o impacto disso nesses coeficientes? Então, são respostas que um gestor minimamente informado vai ter que me dar, porque isso eu vou exigir. Nélio. Pois não, doutor Mafra, como o senhor disse aí, foi procurado na semana passada pelo procurador-geral do município e pelo prefeito. Me parece que era mais ou menos antecipando, porque na sexta-feira que se passou, na reunião do comitê, havia essa indicação de que queriam decretar o fechamento no final de semana. Ontem, a reunião em Medianeira, onde a argumentação principal foi de Foz do Iguaçu na reunião para isso, e não se fez isso no final de semana passado, principalmente porque tinha o Dia das Mães pela frente e naturalmente iria um desgaste muito grande. Mas o fato do senhor ter sido procurado já na semana passada como uma consulta prévia, há algum receio por parte do município em tomar medida e ela ter alguma retaliação, inclusive no aspecto jurídico? Olha, Nélio, essa pergunta deverá ser dirigida ao senhor prefeito municipal. Ele me procurou para, enfim, expor o panorama, né? Mas até aquele momento, enfim, o que se estava discutindo seria flexibilização de medidas, não imposição de novas limitações. Né? Essa questão das limitações veio à tona agora no curso desta semana. Então, eu não posso aceitar, doutor Nelson, de modo algum,
uma resposta para a qual do personagem Chicó do Alto da Compadecida, né? Não sei, só sei que é assim. Olha lá, e é esse tipo de resposta de indagação, de resposta eu não posso aceitar. Perfeito. Eu quero critérios, eu quero dados técnicos. Certo. Né? Nessa reunião, nesse encontro de hoje, a Abrazel, que envolve a questão de bares, restaurantes, são 40 dos principais restaurantes de Foz do Iguaçu que assinam essa nota pedindo duas coisas. Nessa direção da explicação técnica do porquê, em teoria, seria um local de contaminação e por isso teriam que fechar. E a segunda coisa, uma isonomia quanto à fiscalização. O pessoal tem reclamado que, teoricamente, estou colocando na boca daquilo que alguns proprietários têm reclamado, que a fiscalização não tem agido com o mesmo padrão, com a mesma medida nesse setor. O senhor tem algum conhecimento disso? Não, eu não tenho ainda, enfim, nenhum dado concreto em relação a isso, mas é algo que pode ser sindicado, né, sem grandes dificuldades. Ok. Doutor Luiz Mafra, agradeço muito a presença do senhor aqui no Contraponto da Rádio Cultura. Claro que vamos acompanhar essa reunião que o senhor tem agora à tarde com segmentos da economia aqui de Foz do Iguaçu, sobremaneira pessoal da área de gastronomia, e sempre nós vamos desdobrar, né, o resultado dessa reunião, essas indagações que o senhor faz ao Poder Público Municipal, dos critérios que estão sendo adotados para fazer fechamento. Enfim, como diz o senhor, não sou contra que se faça, desde que provem, minimamente me convença que isso é necessário. Obrigado, viu, doutor Mafra? Muito obrigado, doutor Nelson. Sempre à disposição. Grande abraço. 11h31.